Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Que domingo abençoado, que domingo feliz, que oportunidade tremenda de cultuar a Deus. Estando na sua casa, prestando-lhe culto. Coisa boa você estar aqui, coisa boa estarmos todos nós aqui, na dispensação plena do Espírito Santo, dando liberdade para o Senhor trabalhar. Como esse culto é o culto onde o agir de Deus se mostrou tão livre no nosso meio. Deus seja louvado por tudo isso. A Ele o louvor e a glória. Quero, por favor, que você pegue a sua Bíblia na noite desse dia e abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Enquanto você vai localizando aí, deixe eu aqui registrar, como sempre, meu profundo agradecimento à minha liderança, agradecer ao pastor Silas, agradecer ao pastor Dito. Como bem o pastor Silas disse aqui, e eu já disse outras vezes, ele poderia perfeitamente, usando da sua autoridade, de toda a sua capacidade, suas vastíssimas mensagens, ocupar esse púlpito pregando muito mais do que ele faz. Mas ele cede a nós, a jovens, como eu e tantos outros, essa oportunidade rica, marcante, e que tanto nos abençoa. Então, isso é impossível de sempre não mencionar, porque realmente é uma honra distinta, diferenciada de qualquer púlpito, de qualquer lugar que eu vá, qualquer nação, qualquer evento. Não há nada que se compare à honra de ser reconhecido pela sua igreja e pela sua liderança. Então, isso vale ouro, e eu louvo a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Antes da leitura, rapidinho dizer para você que ainda não adquiriu o meu livro, quero lhe incentivar e dizer que vai, mais uma vez, estar disponível lá no final. Sagrado Zelo e Reverência em Tempos Modernos, um livro que eu lancei no mês de julho, no Fogo para o Brasil, pela editora Central Gospel, um livro para cooperar com o seu entendimento acerca do que Deus continua requerendo de nós para ser zelado. Tem muita gente dando atenção a um montão de coisa que Deus não está dando a menor atenção, e gente desprezando coisas que Deus requer que sejam guardadas. Então, fazer essa distinção, essa diferenciação, é importantíssimo para a sua vida cristã. Eu lhe convido a, através desse livro, entender um pouco mais e um pouco melhor acerca das coisas que Deus espera de mim e você. Muita gente está dizendo que uma coisa é besteira, uma coisa passou, outra coisa... mas são preceitos bíblicos profundos, sagrados, irrevogáveis. E se eu e você estivermos alheios a isso, nós seguramente vamos pecar contra o nosso Deus. E como não é isso que nós queremos, que prossigamos em conhecer o Senhor, sua palavra e sua vontade, e esse livro é um instrumento para você conhecer um pouco sobre isso também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 1, quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. Está escrito, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso de número 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Quantos podem dizer amém esta noite? Esse texto ele é lindo, maravilhoso, e para nós pentecostais é um texto marcante. É um texto que registra a primeira vez que um gentio, ou seja, um homem que não era judeu, seja por nascimento, seja por conversão, um prosélito, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, para a história do avivamento, para a história do Pentecostes, é um texto marcante e importantíssimo. É um texto que reforça um projeto de avivamento, que eu chamaria de um projeto de avivamento global. Na verdade, essa palavra que para nós hoje é uma palavra tão comum, global, ou globalização, ou suas derivações,
que é essa palavra que nos faz entender o quanto tudo está tão perto, tão compartilhado, tão conectado. Esses projetos de expansão globais, de tantas indústrias, de tantas pessoas, né? O desejo de ganhar o mundo, isso tudo é uma coisa extremamente descabida dentro da visão das pessoas no dia de Jesus. Na verdade, é claro que os israelitas, por uma razão óbvia, os judeus, por serem o povo que Deus chamou, os filhos de Abraão, eles tinham um orgulho tremendo disso, e uma visão, consequentemente, extremamente circunscrita, restrita a eles. Jesus, então, através do seu ministério, começa a demonstrar que a graça, que a salvação não ficariam restritas aos judeus. Ele, algumas vezes, fala sobre isso, expõe isso, eu imagino o escândalo que isso não foi. Inclusive, até mesmo, para o seu grupo apostólico, que não diferentemente das outras tantas pessoas, também por uma questão de cultura, de aprendizado, tinham uma visão extremamente limitada acerca disso tudo. Então, esse texto é um texto muito importante, porque ninguém jamais poderia imaginar que uma coisa como essa fosse acontecer. Quando você vê o livro dos Atos dos Apóstolos, você entende um pouquinho melhor como foi difícil, como foi embaraçosa toda essa situação, aquela briga ali entre os da circuncisão, os que não são da circuncisão, como Paulo é usado por Deus para poder resistir, para poder apresentar essa ideia global de evangelização que era tão difícil dessas pessoas entenderem. Só que no meio de tudo isso, no centro de tudo isso, está um homem, e o nome dele é Pedro. Qual é o nome dele? Muito fraco. Qual é o nome dele? O dia que ele entrou no centro de tudo isso, foi o dia em que Jesus disse para ele assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso daí, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse dia, Jesus colocou Pedro no centro da questão. Nesse dia, Jesus fez com que todo mundo entendesse que tudo que dizia respeito à igreja passaria por ele. Não tinha jeito. Uma instituição que Jesus fez irrevogável. Ah, mas ele não era tão bom. Mas foi a escolha de Jesus. Ah, mas ele tinha esse ou aquele defeito. Mas foi a escolha de Jesus. E essa escolha viria a ser confirmada, essa escolha viria a ser trabalhada, essa escolha viria a ser lapidada até o ponto certo em que esse homem, a despeito de todas as suas dificuldades de entender a natureza, a grandeza do que Deus estava prestes a fazer, pudesse ser o canal e o instrumento que Deus desejava. O que eu quero que você entenda, que você receba na noite desse dia, é que não raramente, para não dizer que na enorme maioria das vezes, para escapar de dizer que todas as vezes, que Deus nos propõe uma coisa, ela costuma ser maior do que a nossa capacidade de compreender. Ela costuma chocar-se com nossas crenças, nossos valores, nossa educação, nossa cultura, nosso contexto social, nosso contexto circunstancial. E numa hora dessa, alguém para e diz assim: não sou eu, não vai dar para ser em mim, não vai dar para ser através de mim. Mas Deus me trouxe aqui esse domingo para dizer para você: eu não errei quando te escolhi, não falhei quando disse que seria você, e eu vou fazer o que eu tiver que fazer, até que você esteja pronto para viver, não o tamanho do que você quer, mas o tamanho do que eu quero que você viva. Aleluia. Você pode dizer para alguém do seu lado: Deus não errou quando escolheu você. O que Deus vai fazer? Deus vai pegar Pedro, cabeça pequena. Deus vai pegar Pedro, valores, educação, cultura, tudo isso muito limitado. Deus vai pegar Pedro e vai colocar ele num centro de treinamento, numa escola que sabe melhor do que ninguém trabalhar a rigidez que não glorifica a Deus. Deus vai colocar Pedro dentro de um cenário, dentro de um lugar, dentro de uma casa, que não tinha placa de escola, mas era, porque Deus tem suas escolas espalhadas em muitos lugares. Porque se tiver placa de escola, a gente se assusta e não entra, porque pensa que não precisa. Então, às vezes, Deus nos coloca num cenário, você está pensando que é só uma visita de alguém a você, ou de você a alguém, mas é uma escola.
Você está pensando que é só um lugar que você vai, mas é uma escola. Não tem placa, não tem uniforme, para você não se chocar. Mas quando você menos percebe, você está no meio de um tratamento de Deus. Esse lugar para Pedro é a casa do Simão curtidor de couro. É isso que está registrado para nós. O ministério de Pedro vem se encaminhando para esse lugar. E é nesse lugar que ele terá a revelação, uma das revelações mais revolucionárias e importantes de todo o seu ministério. É nesse lugar que Deus trabalhará a sua rigidez exacerbada. É nesse lugar que Deus vai tocar nele, Deus vai ensiná-lo a aceitar o que Deus aceita e suportar o que Deus suporta. Porque ninguém pode ousar colocar-se numa postura mais santa do que a de Deus. Ninguém pode ousar dizer que não aceita o que Deus aceitou, que não recebe o que Deus recebeu. E quem costuma agir assim, vai para a casa do Simão curtidor de couro, para aprender que se Deus aceitou algumas coisas, quem somos nós para dizer que não aceitamos? Quando você olha os versículos anteriores à entrada de Pedro na casa do Simão curtidor de couro, você vai ver desempenhos extraordinários. Você vai ver um camarada pregando mensagens e milhares se convertendo. Falando do contexto mais imediato, você vai olhar e vai ver Pedro com tanta autoridade passando por um homem acamado, dizendo para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e o cara levantar. Morre uma mulher crente, piedosa, e o pessoal diz assim: não enterra não, Pedro está aí perto, não enterra não, chama ele. Colocam o corpo da mulher no quarto superior, vem Pedro e ressuscita aquela mulher. Desempenhos ministeriais, proféticos, sinais e maravilhas de altíssimo quilate. E quem poderia supor que uma pessoa como essa precisava entrar num centro de treinamento? Quem poderia imaginar que uma pessoa com esse quilate de sinais e maravilhas precisaria ser tratado por Deus em relação ao seu coração? Porque nós comumente nos deslumbramos demais com o quilate dos sinais que vemos em alguém, quando Deus está enxergando a natureza do seu coração. E não adianta. Pode pregar para multidões, Pedro, não adianta. Pode mandar coxo levantar e morto ressuscitar, mas se não sentir como o coração de Jesus sente, se não abraçar quem ele abraça, se não receber quem ele recebe, se não perdoar como ele perdoa, se continuar com a cabeça miúda, vai para o centro de treinamento. Pode ser obreiro novo, obreiro velho, mas o coração vai ser tratado até o final. Oh, glória! Olá, calama cheia. Vá para a casa do Simão curtidor de couro. Um camarada que exercia uma profissão desprezível no meio dos judeus mais ortodoxos. Isso aqui é maravilhoso. Pedro tinha tudo para não estar lá, porque ele era um dos que torciam o nariz para o curtidor de couro. Curtidor de couro que precisa lidar recorrentemente com peles de animais mortos. Então ele é um camarada que os judeus torcem o nariz pelo tipo de serviço que ele executa. E para a casa de quem Pedro vai? Dele. E quem dá a comida que Pedro come? Ele. E quem dá a água que Pedro bebe? Ele. E quem dá a cama que Pedro dorme? Ele. Não tem hora mais propícia para Deus cuidar das nossas resistências, da nossa rigidez e da nossa dureza, quando nós estamos na posição de quem precisa. Não por acaso, mas por plena intencionalidade, Deus nos conduz a condições onde nós estamos na posição de quem precisa, porque aí a rigidez começa a cair por terra, aí o coração duro começa a amolecer. Você já viu isso meia dúzia de vezes? Gente que tinha tanta vaidade por conta daquilo que tinha, mas quando foi colocado dentro da casa do curtidor, para morar com alguém, para comer do favor de alguém, para precisar da ajuda de alguém, foi quebrado. E Deus continua fazendo hoje, vai fazer amanhã. Deus não tem milindre, Deus quebra quem Ele quiser, porque Ele corrige a quem Ele ama. Oh, glória!
Já está melhorando, irmão. É óbvio que está melhorando. E é muito bom a gente celebrar os níveis de melhora. Eu quero lhe dar uma notícia. Você pode não estar pronto, mas está bem melhor do que estava no passado. Você pode dizer para o seu vizinho, você está melhorando demais. Pensa em quem era você há 5 anos atrás. Pensa na sua rigidez, na sua intolerância, na sua inflexibilidade, na sua cabeça dura que quebrava até concreto. Lembra como você tinha dificuldade para entender o mover de Deus, o agir de Deus? Lembra como tem gente que era extremamente críticos severos do movimento pentecostal, gente que não gostava de crente, não gostava de igreja, ou mesmo até sendo crente, eram críticos severos, censores, o tempo inteiro medindo isso, medindo aquilo. Só que as coisas vão acontecendo, Deus vai nos envolvendo em processos e vai nos ensinando a sentir com o coração dele. Você está melhorando. O simples fato de Pedro estar dentro da casa do Simão curtidor de couro, meu irmão, você não tem ideia do que isso significa, não. Significa coisa demais. Tempos atrás eu ouso dizer que ele jamais estaria ali. E é ali que Deus dará a ele uma revelação. E qual é a revelação? O Espírito Santo está querendo batizar quem não é judeu. Qual é a revelação? O Espírito Santo está escalando você, Pedro, para clamar batismo no Espírito Santo na casa de gente que não foi circuncidada. Ixi! E agora? Quando é que Deus faz isso? Atenção, quando Pedro já havia progredido nesse processo. É uma coisa linda perceber, irmão, que Deus não é afoito. Não! Ele compreende a gradatividade do processo que Ele está fazendo em nós. A verdade é que se essa revelação vem antes da casa do Simão curtidor de couro, havia uma chance muito grande de Pedro ser intolerante a essa revelação. Ou seja, Deus está observando a natureza gradativa do processo e do progresso que você está. E é exatamente por isso que à medida que Ele vai enxergando que você está mais pronto, Ele vai liberando níveis da grandeza da sua revelação. Pastor, o que eu estou tendo acesso agora? Aquilo que você está pronto. Aquilo que você não está pronto para acessar, Deus não vai te entregar. Mas quando você estiver completamente como Ele quer, os céus vão se abrir e Ele vai te entregar toda a natureza do seu propósito. Se Deus te disser tudo, você sai correndo. Se Deus me contar tudo, eu saio correndo de medo. Se Deus contar tudo para você, você vai dizer, eu de jeito nenhum. Então Deus vai enxergando, Deus vai aferindo que as coisas estão caminhando. Dentro da casa do Simão curtidor de couro, o que Pedro vai ver lá, meus irmãos? Quem me ouve, diga amém. Amém. Pedro vai ver a rigidez tornando-se maleável. O que Pedro vai ver lá, pregador? A rigidez do couro tornando-se maleável. O que Pedro vai ver lá, pregador? Ele vai ver o couro sendo colocado no varal. Ele vai ver o cheiro sendo levado pelo vento próximo do mar que a casa ficava em Jope. Ele vai ver a dissipação do odor desagradável e vai ver a rigidez se tornando maleável. Isso não é processo de fazer bolsa nem sapato só não. Isso é processo de Deus na vida das pessoas. Quando Deus me aproxima de lugares que têm a capacidade de dissipar os maus odores que eu trouxe, e quando o seu óleo, porque era o azeite que era administrado na fibra rígida do couro para ele tornar-se maleável, Deus colocou a mim e a você numa casa perto do mar. O vento já levou os maus odores do passado e o óleo da unção vai tornar maleável aquilo que era bruto e rígido. Quem crê nessa palavra na noite deste dia? É isso que Pedro está vendo todo dia. Está vendo todo dia o vento levar o cheiro do couro. Está vendo todo dia o azeite ser administrado na fibra dura do couro e ele tornar-se maleável. E na observação de um processo, Pedro também era processado. Eu vou te dar outra chance. Na observação do processo, Pedro também era processado. Você sabe muito bem
que já teve uma meia dúzia de vezes que você pensou que estava indo enxergar o processo de alguém, mas quem saiu processado? Você. Quem aqui nunca saiu de casa, botou biblinha debaixo do braço e pensou que estava indo fortalecer na fé? Um ancião doente no leito de hospital, pensando que ia lá para enxergar processo de alguém. Encontrou a irmã sentadinha, com Bíblia na mão, dizendo: a paz do Senhor, Jesus é bom. Eu não valho nada, eu não presto. Quem aqui já nunca saiu de casa para visitar alguém que estava saudável há poucos meses atrás e está num leito de enfermidade? Você pensa que vai lá fortalecer alguém e quem sai de lá é fortalecido é você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que você deve ser um catalisador de problemas, que você deve ser, sabe, que tudo tem que convergir para si. Não. Agora também não fuja dos processos, não. Porque quando Deus aproxima você de processos, Deus processa você também. Eu também estou sendo melhorado, eu também estou sendo trabalhado, eu também estou sendo tratado. Não corra, não fuja, porque não é apenas sobre o que você fará por eles, é sobre o que Deus fará por você enquanto tudo isso acontece. Oh, glória! Sabe por que Pedro está na casa do Simão curtidor de couro? Porque o Senhor Jesus chamou ele para ser discípulo. O Senhor Jesus não chamou ele para ser fariseu. O Senhor Jesus chamou ele para ser crente. O Senhor Jesus não chamou ele para ser fariseu. Então o Senhor Jesus está dando a Pedro uma oportunidade linda. Pergunte qual? Conhecer o costume. Conhecer a oficina. Conhecer os bastidores aonde a coisa acontece. Sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando de uma coisa curiosíssima. Sabe qual? Esses judeus mais radicais, todos eles torciam o nariz para o curtidor de couro. Atenção. Todos eles não queriam dar a paz do Senhor para o curtidor de couro. Mas todos eles usavam sandália. Todos eles usavam cinto. Usavam bolsa. Porque todos eles desprezavam a natureza do processo, mas usufruíam da natureza do resultado. Isso é típico comportamento farisaico. O processo me enoja, mas o resultado eu bato palma. Eu não chego perto, não abraço, não participo, não conheço os bastidores, não desço na oficina. Eu só gosto de pegar o sapato na vitrine, a bolsa na vitrine, ver pronto e dar glória a Deus e aleluia. Mas o discípulo conhece a natureza do processo. Se você quer ser um mero aplaudidor de resultados, isso limitará tremendamente a sua vida e fará de você um fariseu. Mas se você quer entender o processo, deixa Deus te aproximar de gente quebrada, gente rígida. Abraça gente que ninguém quer abraçar. Conheça a intimidade de alguém profundamente. Lute por alguém, batalhe por alguém. Faça um discípulo. Vá visitar o curtume. Oh, glória! Vá saber o que é o evangelho de verdade. Vá conhecer as coisas. Nós ouvimos de vez em quando, graças a Deus aqui não é o caso, mas ouvimos de vez em quando pessoas com mensagem que não tem um mínimo de misericórdia. Muita gente na minha posição como evangelista, como pregador, pega o microfone, bate, arregaça, faz e acontece, mensagens sem misericórdia. Por quê? É gente que não conhece o costume. Se conhecesse o processo, se já tivesse batizado alguém em águas, se soubesse o valor que tem uma alma, se já tivesse cuidado de alguém, se já tivesse ido buscar alguém em casa, se já tivesse abraçado um drogado, se já tivesse abraçado um cachaceiro, teria mais misericórdia na mensagem. Deus nos guarde de ser aplaudidores de vitrine, que nós desçamos da oficina para conhecer o evangelho de verdade. Porque senão a gente só vai ficar na vitrine dizendo: esse presta, aquele não presta, esse é bom, esse é ruim. Aquele ali saiu com um defeito, não serve. Joga essa bolsa fora, joga esse sapato fora, joga esse crente fora, joga esse obreiro fora. Por quê? Por quê? Porque não conhece o costume.
Se conhecesse, não descartaria, investiria na transformação. Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu quero trabalhar no teu coração para você ficar parecidinho comigo. Quantos me ouvem na noite desse dia? Glória a Deus. Vai conhecer o curtume, vai conhecer os bastidores, a oficina que não tem janela, que não tem vitrine, que não tem ostensividade, mas é onde a verdade, onde a realidade da transformação acontece. É onde o processo ocorre. E quando a gente enxerga o processo e conhece o processo, nosso nível de valorização para o resultado é completamente diferente. Pedro vai conhecer essa realidade, porque afinal de contas Deus está trabalhando na vida dele. Em qual intenção? Na intenção de que ele compreenda a natureza de um projeto global. De um projeto que é maior do que ele, maior do que Abraão, maior do que a circuncisão. Um projeto que tem a ver com o Calvário. Quando isso tudo, ou melhor, enquanto isso tudo está acontecendo, lá na casa do Simão Curtidor, um anjo de Deus, eita, hein? Visita a casa de Cornélio. Eita, o pessoal que crê que anjo existe já deu glória lá, bem aqui na direita. Anjo existe, sim ou não, gente? Ninguém aqui cultua anjo, adora anjo, mas os anjos existem, eles ministram segundo as ordens de Deus a nosso favor. Os anjos existem. E o anjo foi lá na casa de Cornélio e disse assim: Cornélio, você é um bom crente e Deus está vendo o que você está fazendo e ele mandou eu te dar uma ordem. Manda mensageiros lá em Jope a procurar Simão por sobrenome Pedro. Traga ele aqui e ele te dará novas instruções. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso, irmãos, enxergar como Deus faz questão. Você pode dizer para o seu vizinho assim, ó, Deus faz questão. Pergunte a ele, de quê? Responda, de você. Deus disse assim, ó, manda chamar Simão Pedro. Eu estou fazendo questão que ele participe disso. E você está pensando que Deus está te dando trabalho. E você está pensando que Deus está colocando carga sobre o seu dia a dia, nas tarefas que Ele manda fazer. Não! Toda vez que Deus me escala, Deus me honra. Ah, você foi embora. Toda vez que Deus me escala, Deus me honra. Se Deus está fazendo questão de você, isso é razão para você celebrar ao nome dEle, porque Ele é arquiteto do universo, criou tudo sem ninguém, mas está chamando você para uma obra. Oh, glória a Deus! Manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Um anjo estava lá, irmão. Eita! O escritor aos Hebreus, fazendo uma distinção entre Jesus Cristo e todas as demais criaturas, o escritor aos Hebreus escreveu: faz dos ventos seus mensageiros, ministros como labaredas de fogo. Mas sobre quem o escritor aos Hebreus estava falando quando disse isso? Sobre os anjos. Volte lá depois e veja o texto melhor. Algumas pessoas confundem e pensam que os ministros são os homens que são como labareda de fogo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele estava falando sobre os anjos. E sobre os anjos, o escritor aos Hebreus diz: faz dos ventos mensageiros, ministros como labareda de fogo. Ou seja, os anjos são ministros como labareda de fogo. Então entrou um anjo que é um ministro e que tem labareda de fogo. Ele entrou na casa de Cornélio e disse assim: manda chamar Simão Pedro. Mas ele não tem a labareda de fogo? Ele não é um ministro? É. E por que ele não fez? Porque Jesus já tinha se comprometido com Pedro antes. Eu amo enxergar, eu amo observar o quanto Deus faz questão, o quanto Ele quer a minha participação e cooperação entre algumas coisas, o quanto Ele me elegeu como uma engrenagem fundamental para que uma coisa boa aconteça. Tudo poderia ter sido resolvido talvez por aquele anjo, mas o Senhor disse pela boca dele: manda chamar Simão Pedro, eu quero ele nesta obra, eu não abro mão de que ele esteja aqui. E você e eu estamos pensando que Deus está lotando a nossa agenda de compromissos. E eu e você estamos pensando que Deus está nos dando trabalho, se nós já temos tantas tarefas. E Deus me trouxe para te dizer: trabalho? Eu estou dando a você a honra que não dou aos anjos.
Estou dando a você privilégios que eu ocultei da classe angelical. Estou fazendo de você alguém que vai apresentar o meu espírito para alguém, porque a gente já se conhece. Você sabe o que isso significa? É o Espírito dizendo assim, é como se o Espírito dissesse: Pedro, nós já nos conhecemos. Cornélio ainda não me conhece. Eu podia chegar lá sozinho, mas vem comigo e você me apresenta para ele. Quem aqui já conhece o Espírito Santo? Quem aqui já conhece o Espírito Santo? Então acorda alguém do teu lado e pergunta: por que você não apresenta ele para alguém? Por que você não apresenta o Espírito Santo para o seu colega de trabalho? Por que você não faz com que pessoas se apaixonem pela pessoa do Espírito Santo? Ou será que você ainda não entendeu a natureza pessoal do Espírito Santo? Será que você ainda não compreendeu essa teologia básica de que ele é uma pessoa distinta na Trindade? Apresente-o para alguém, apresente com o coração inflamado, apresente com um brilho nos olhos, apresente com o gosto de quem já o conhece, de quem sabe o que ele tem poder para fazer, de quem sabe a obra que ele realiza. Quando o Espírito Santo é apresentado devidamente a alguém, ele é irresistível. Se alguém resistiu, foi porque você apresentou mal, porque quem apresenta inflamado por ele, vai inflamar mais alguém, de um jeito ou de outro. Vá lá, Pedro, me apresente para aquela família, diga para eles quem eu sou, diga para eles como eu acendo uma casa, diga para eles como eu incendeio uma pessoa, diga para eles como eu consolo gente, diga para eles quem eu sou e o que eu posso fazer. Vá lá na casa do Simão, no Simão curtidor de couro, bata na porta e mande chamar Simão Pedro. Saem 3 emissários de Cornélio. Quantos eu falei? Muito fraco. Quantos eu falei? 3 emissários de Cornélio saem da casa de Cornélio e estão indo lá em Jope, onde Pedro está, e vão demorar um tempinho para chegar lá. Só que quando eles estavam pertinho de chegar, sucedem os fatos que nós lemos aqui. Atenção para a ordem deles. Pedro decide subir ao terraço. Só que nisso, o texto diz que ele sente fome. O que ele sente? Quem está com fome, diga amém. Pedro sentiu fome. Agora atenção ao que está escrito. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Vamos ordenar as coisas? Ele sentiu fome, sim ou não? A comida estava pronta, sim ou não? Vamos de novo. Ele sentiu fome, sim ou não? A comida estava pronta, sim ou não? Normalmente é assim. No seu ponto mais alto de fome, não tem comida. Mas eu não estou falando só de comida. Eu estou falando sobre aquilo que você precisa e o que está à disposição. Na maioria das vezes, aquilo que você quer não está à sua disposição no momento imediato que você gostaria. Na maioria das vezes, a porta que você quer não se abre na hora que você gostaria. Na maioria das vezes, o aumento de salário que você quer não vem na hora que você gostaria. Existe uma disparidade entre o tempo que queremos e o tempo onde a provisão se manifesta. Normalmente é assim. E aqui não foi diferente. Aqui está escrito que quando Pedro teve fome, a comida não estava pronta, mas enquanto lhe o preparavam, o quê? A comida. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer, eu vou falar como Jesus. O que eu digo agora talvez vocês não vão entender, mas você vai entender dentro de poucos minutos. O que eu digo é, este almoço atrasou por ordem de Deus. Você pode falar para o seu vizinho? Esse almoço atrasou por ordem de Deus. Eu vim dizer a você que este almoço atrasou por ordem de Deus. Que não saiu quando você queria o que você queria por ordem de Deus. Que não está à sua disposição a mesa do seu desejo ainda por ordem de Deus. Por quê? Porque há uma mesa e um banquete de revelações que não podem esperar as suas refeições particulares.
Você tem uma agenda? Deus também tem uma. Você tem um cronograma? Deus também tem um. E tem uma boa notícia para te dar. Deus te ama muito, mas sempre a agenda dele prevalecerá em detrimento da sua. Não pense que Deus retardará o que Ele quer fazer para atender você. Você espera Ele fazer o que Ele quer fazer e depois você almoça. O que é que Deus sabe sobre o homem? Pergunte o quê? O cérebro trabalha com recompensa imediata. Para onde você vai? Aonde você tiver recompensa mais imediata. Ao que você atende, ao que te responder e te recompensar mais imediatamente. O cérebro trabalha assim. Recompensa imediata, recompensa imediata. Eu quero recompensa imediata. Logo, o que você precisa entender é que se Pedro tem fome e o almoço estivesse pronto, e lá em cima aguardando ele uma revelação, mas ele ainda não sabe, para onde ele vai? Para onde ele vai? Para onde existe a recompensa imediata. Para a panela que ele vê, o cheiro da comida que ele sente, para o que ele sabe que vai acontecer quando ele der a primeira colherada, saciar seu desejo. Então ele vai desprezar uma revelação, porque ela está num futuro que ele não conhece. Então é isso que Deus faz. Deus paralisa a manifestação do que você quer no seu tempo, para que você entre no tempo dele e ouça o que ele quer te dizer e viva o que ele quer que você... Ah, meu irmão, acorda alguém do teu lado aí, dá uma chacoalhada nele e diz assim: o almoço atrasou, mas tem revelação de Deus chegando aí. Glória. Eu gosto dessa palavra. E enquanto... ele, porque é ele que atrasa o almoço. Eu gosto dessa palavra. Qual a palavra, pregador? Enquanto. Enquanto o almoço era preparado, sobreveio o arrebatamento dos sentidos. Sua grande questão tem se debruçado sobre isso. O quê? O quanto vai demorar. Sua questão deveria estar debruçada em outra coisa. Qual? O que você fará enquanto espera? Tem gente aqui pensando, por que vai demorar? Quanto vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Que hora que o almoço vai sair? Que hora que a porta vai abrir? Que hora que eu vou isso? Que hora que eu vou aquilo? E Deus me disse, você deveria estar preocupado em saber o que você faz enquanto espera. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. O que vai diferenciar a vida de quem viverá grandes revelações e quem morrerá na pobreza espiritual é o que faz enquanto espera. Quem está agarrado se reclamando pelo almoço que ainda não veio, nunca mergulhará no mundo de Deus. Mas quem subir ao terraço enquanto a porta não abre, quem subir ao terraço enquanto a promoção não sai, quem for para o joelho enquanto a porta não abre, o mundo de Deus vai se abrir para você conhecer o céu pelo lado de dentro. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Desce do céu um lençol atado por 4 pontas, formando a imagem de um vaso. Desce até onde Pedro está, toda sorte de quadrúpedes, répteis. E Jesus disse assim para ele: Pedro, você não está com fome? Mata e come. Não por acaso Pedro vai para aquela revelação faminto. E não por acaso a revelação tem como tipologia uma comida. Você é quando vai para uma revelação faminto. Você é outro quando vai para uma revelação saciado. Quando você mergulha em algo de Deus, saciado de si, seus desejos, as portas que já se abriram, tudo que já aconteceu, sua disposição para o cardápio de Deus encolhe. Então Deus decreta que o almoço vai atrasar para que a sua disposição para o cardápio dele aumente.
A única coisa que não vai acontecer é gente que Deus chamou, como eu e você, nos tornarmos meros comedores de almoço, meros saciadores de desejos particulares. A única coisa que não vai acontecer com gente que Deus chamou, como eu e você, é ser gente que só olha para o próprio almoço, para a própria panela, para o próprio umbigo. Deus te chamou para um propósito que é maior do que você, maior do que tua porta, maior do que teu sonho. E quando você mergulhar nele, você vai descobrir o que é coisa grande de verdade. Você está pensando que o teu almoço te resolve, mas Deus me trouxe para te dizer que teu almoço te limita. Você está pensando que essa porta aberta é a resolução de todos os seus problemas. Deus me trouxe para te dizer, experimenta subir aqui no terraço. Tem gente aqui pensando que tudo que precisa é que uma promoção saia, que um aumento saia. Deus está me dizendo, esse almoço só vai te saciar por hoje, se você subir e comer do meu prato. Pedro sobe, eu começo a encerrar, e aí, como eu lhe disse, como eu narrei para você, vem. O céu abriu, gente. Isso já anima, né? O céu abriu. E quando o céu abriu, veio descendo um lençol, atado por 4 pontas. Está cheio de simbologia isso aqui. Não se assuste com essa palavra não, porque a Bíblia é um livro altamente simbólico. Vem um lençol, atado por 4 pontas. E ele vem trazendo, subsidiando, sustentando tudo aquilo que Pedro diz, não aceito. Vou de novo. O lençol vem subsidiando, sustentando tudo aquilo que Pedro diz, não aceito. Só que o que você precisa entender é que quem subsidia é quem decide. Não sou eu que decido, é quem paga a conta. Não entendi, pregador, vai entender agora. Eu me lembro que, quando eu morava na casa dos meus pais, uma das maiores vontades que eu tinha de me casar era para que eu pudesse deixar todas as luzes da casa acesas. Porque meu pai, pastor, meu pai tinha uma coisa, que ele não podia ver uma lâmpada ligada 30 segundos. Se batesse 30 segundos, ele começava, eu não sou sócio da Light não, hein, rapaz. Eu dizia assim, quando eu tiver minha casa, eu vou largar tudo aceso, tudo aceso, tudo aceso. Só que eu não podia falar nada, sabe por quê? Porque quem subsidia é quem decide. Quem paga a conta é quem diz o jeito que a coisa vai acontecer. E quem não pagou a conta só se encaixa e se enquadra e fica de boquinha calada. Só quer chegar aonde, pregador? Já cheguei. Quem pagou a conta dessa gente que Pedro despreza? Jesus. Quem pagou a conta dessas pessoas que tem gente aqui que anda torcendo o nariz, dizendo não aceito ele aqui na igreja, ela, eu sei de onde ela vem, conheço o passado, aleluia. Deus te achou aí, hein? Quem pagou a conta dessas pessoas que a gente torce o nariz? Jesus. E Pedro entendeu? Eu acho que ele entendeu que ele era um camarada inteligente. Olha o que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus traz tudo aquilo que Pedro despreza amparado, subsidiado e sustentado por um lençol. Quando Jesus ressuscitou no 3º dia, as mulheres foram lá no sepulcro e o anjo estava sentado na pedra, elas correram lá e foram avisar para o pessoal. Aí Pedro e João saíram correndo. Chegaram na porta do sepulcro. João ficou do lado de fora e Pedro entrou. Quando ele entrou, ele viu um lençol de linho. Um lenço dobrado à parte. A primeira visão que comunicou a Pedro a ressurreição de Jesus foi um lençol. O recado aqui está dado. Entende quem puder entender. Jesus está dizendo para o homem que não quer aceitar os outros: quem ampara essa gente é a minha ressurreição. Eu não ressuscitei só por você, ressuscitei por eles também. Eu paguei a conta deles. Foi a minha ressurreição que subsidiou a entrada deles na eternidade. Não compete a você, competiu a mim. Pedro estava num nível de santidade tão elevado que ele entrou na casa de Cornélio, aonde um anjo do Senhor já tinha ido, e aonde o Espírito Santo já tinha botado na agenda que ia também. Pedro entrou na casa de Cornélio. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele disse?
Meus irmãos, na verdade, vocês sabem que não me é conveniente estar aqui. Aonde o anjo de Deus tinha ido, e aonde o Espírito de Deus também ia, um homem carnal está dizendo que não é conveniente estar. Eu tenho pena dos homens que querem se sobrepor à santidade do próprio Deus, querendo rejeitar o que Deus decidiu abraçar, querendo repudiar o que Deus decidiu acolher. Os céus estão abertos, minha Bíblia fechada, aleluia. Os céus estão abertos, desce o lençol, e Jesus diz: Pedro, mata e come. A resposta dele: nunca comi coisa comum nem imunda. O que acontece, pregador? O lençol sobe. E depois, desce pela segunda vez. Vem a voz de novo, e eu chamo meu amigo Magdiel. Vem a voz de novo, e Jesus diz: Pedro, mata e come. E Pedro ousa pela segunda vez negar a orientação do Senhor e diz: não, nunca comi coisa comum e nem imunda. O que acontece, pastor Eduardo? O lençol sobe e desce pela terceira vez. E a próxima cena do texto é Pedro atendendo a porta. Os 3 mensageiros de Cornélio estão lá. E Pedro sai com eles para cumprir o que Jesus mandou ele fazer. O que isso significa? Que ele negou a primeira, negou a segunda, mas não chegou na terceira. Significa que ele negou-se a fazer o que Deus queria na primeira, negou-se na segunda, mas antes de reincidir em 3 negativas, foi parar lá na porta atendendo o propósito do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para dar a alguém aqui. Você não tem mais tempo para reincidir nos mesmos erros. O que Jesus fez por você, o fato de ter te restaurado, te redimido, te perdoado pelos 3 nãos da fogueira, leva você a um mínimo de decência de não voltar a dizer não para Ele. Pedro, por muito pouco, pela segunda vez não deu 3 nãos em relação a Jesus. Por muito pouco não negou-se 3 vezes a atender um chamado e um pedido do Senhor. Mas ainda bem que parou na segunda. Ainda bem que o lençol desceu pela terceira vez, que o céu se abriu pela terceira vez, e Pedro entendeu que não dava mais para dizer não para aquele que lhe amou primeiro. Eu digo algo a você essa noite: não há mais tempo de negar-se, não há mais tempo de esconder-se. As contas já foram zeradas. Não entre no saldo negativo de novo. Pega o perdão, pega a misericórdia e vai para a porta dizer sim ao chamado do teu Senhor. Porque alguém está pensando que a graça e a misericórdia, a graça e a misericórdia, a graça e a misericórdia sempre vão abraçar, alcançar e resolver nossos nãos, nossos nãos, nossos nãos. Mas tem uma hora que o lençol desce, e quando sobe não desce mais. Tem hora que o céu se fecha e não abre mais. Para a salvação Deus salva até o último suspiro da existência, mas para chamado tem hora que o céu se fecha. Deus me trouxe para falar para 2 classes de pessoas. A primeira, a gente crente, que está ousando dizer não, não quero, não faço, não aceito, estou com medo, tenho prioridade, tenho meu almoço, tenho minha vida. Deus me trouxe para te dizer: não ouse negar o que eu estou propondo a você. Não estou te dando trabalho, estou te dando a honra de participar de um projeto que é maior do que você. O lençol está descendo pela terceira vez. Deus está te dando uma oportunidade de não ousar negar o que Ele está te chamando para fazer. E eu me dirijo à segunda classe de pessoas:
a oportunidade de um Deus que viveria o restante não, porque não tem resto, viveria toda a eternidade sozinho, porque não precisa de ninguém, é autossuficiente, mas decidiu construir uma casa para você morar com Ele. A oportunidade de um Deus como esse se abre de novo para alguém que está hoje aqui. Os céus se abrem de novo para alguém que está hoje aqui, para alguém que já ouviu um apelo essa semana, para alguém que já ouviu um apelo esse mês. E enquanto a igreja vai ficando de pé, eu vou falando a essas pessoas agora: Jesus está chamando você. E se atentamente, se tu ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Tem uma chance para você hoje, tem uma oportunidade para você hoje. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. É tempo de graça, é tempo de favor, é tempo de salvação. E a primeira pessoa já chegou aqui. Oh, glória a Deus. Vem você que Jesus está chamando. Você que precisa fazer uma aliança com Jesus hoje pela primeira vez, sai do teu lugar e vem agora. O céu está aberto, é tempo de graça e é tempo de favor. Não ouse dizer não. Jesus te ama com amor profundo. Venha se entregar aos braços do teu Pai agora. Você que está na galeria, você que está lá atrás, nós estamos esperando você aqui, porque a porta da salvação está aberta. Talvez algumas coisas na sua vida pararam. O almoço não sai, a porta não abre, a promoção não sai. Não, talvez seja Deus chamando a sua atenção para viver o cardápio dele, para se entregar a Ele. Não demore mais. Venha de onde você estiver. Se estiver na galeria, venha, nós vamos esperar você chegar. Você é alvo da oração dessa igreja. Você é aquilo que de mais importante existe nessa reunião. Essa mensagem existe para alcançar o seu coração. Minha vida como instrumento de Deus existe para alcançar você. Venha sem demora. Venha sem demora. Eu sei que está me ouvindo alguém que está afastado de Jesus e da igreja. Eu sei que está me ouvindo alguém que um dia fez como essas pessoas estão fazendo agora, mas ventos te levaram para longe, e nesse tempo o teu coração se enrijeceu.